Caso você se interesse pela obra contada no vídeo, eu estarei deixando ela na descrição e no primeiro comentário. Aproveite a história. Fala, erudito! Nos últimos vídeos eu falei sobre o Cthulhu e sobre o Dagon, que são criaturas colossais e macabras. Mas hoje eu irei trazer um conto de Lovecraft diferente para vocês, menos conhecido, mas tão interessante quanto. Seja bem-vindo ao conto dos gatos de Uttar. No Japão, há uma pequena vila chamada Uttar. Dizem que nessa vila é proibido por lei matar gatos. Isso não é por acaso. Mas não entenda errado, nessa vila os moradores amam seus gatos e tratam eles muito bem. Mas infelizmente eu não posso dizer o mesmo sobre um casal que vivia em uma cabana um pouco afastada da vila, que era rodeada por carvalhos. Essa cabana tinha um aspecto degradado, quase como se fosse abandonada, e ali vivia um velho e uma velha que simplesmente odiavam gatos e matavam eles por diversão. Olha, é verdade que existem vários motivos para você não gostar de gatos, seja pelo miado deles ou talvez só porque você não goste muito desses animais. Porém eu tenho quase certeza absoluta de que você não mataria um gato a sangue frio apenas por prazer. Mas esse casal era diferente. Esse casal adorava roubar gatos dos moradores durante a noite. E eles não apenas matavam esses gatos, eles torturavam eles. E os gritos de agonia e dor desses gatos podiam ser ouvidos por todo o vilarejo. Era algo repulsivo e perturbador. Mas se todos da vila sabiam o que acontecia com os gatos, por que ninguém fazia nada? Bom, os moradores odiavam aquele casal. Sobre isso não há dúvidas. Mas havia apenas uma coisa que superava o ódio que eles tinham daquele casal. O medo. Pois não se engane, aquele casal era tenebroso. Seria necessária muita coragem para bater na porta deles sozinho. E por conta disso, quando aqueles infelizes eventos ocorriam, tudo o que os moradores podiam fazer era tentar impedir que seus gatos chegassem perto daquele bosque. Mas caso isso acontecesse, tudo o que restava era se lamentar e agradecer que não foi algum de seus filhos. Um dia, uma caravana de pessoas chegou na vila de Uttar. Essas pessoas eram um pouco diferentes das que geralmente passavam por ali. Eles tinham pele escura, mas não apenas isso. O curioso de fato é que nas caravanas haviam figuras humanas com cabeças de animais, e o líder usava um capacete com 2 chifres e 2 anéis de metal, com inscrições estranhas neles. Essas pessoas eram egípcias, e aquelas figuras eram deuses egípcios. E vale lembrar que no Egito Antigo, os gatos eram venerados, vistos como seres mágicos que traziam boa sorte. Ou seja, como eles eram criaturas adoradas, eram vistos como seres sagrados. Agora voltando aos viajantes, eles pararam na praça do mercado e começaram a comprar coisas dos habitantes. Além disso, eles também estavam fazendo leituras de sorte por dinheiro e rituais estranhos. Mas o relevante nessa história não são todos os viajantes em si, mas apenas um, Menes. Um pequeno garoto que vinha junto nessa caravana e que havia perdido seus pais para uma peste. Mas apesar de ser um garoto órfão, Menes tinha um gato preto que o fazia se esquecer da dor da perda de seus pais. Mas infelizmente algo muito triste aconteceu, pois no terceiro e último dia de sua estadia em Uttar, o gato de Menes havia sumido. Não se encontrava em lugar algum, e Menes, é claro, estava chorando muito alto enquanto procurava o seu pequeno gato. Até que o morador chegou em Menes e contou a ele que na noite anterior, na mesma noite que o gato havia sumido, ele ouviu berros muito altos vindo da cabana no bosque e que provavelmente esses berros eram de seu gato. Nessa situação, qualquer garoto teria ficado mais espantado e estaria em prantos, mas esse não foi o caso de Menes. Ele, na verdade, ficou sério e pensativo por um tempo, e logo em seguida, estendeu suas mãos em direção ao sol e começou uma reza completamente incompreensível para os moradores, mas eles não estavam realmente tentando entender, até porque tinha algo muito mais chamativo acontecendo naquele momento. Nuvens estranhas estavam se formando no céu, e tinham a forma de alguns dos deuses egípcios, e logo depois, desapareceram. Acho que eu nem preciso dizer que foi a reza de Menes que ocasionou esse evento. Bom, naquele mesmo dia, a caravana foi embora e nunca mais retornou ao Uttar. Mas é claro que a história ainda não acabou. Afinal, foi logo depois que a caravana foi embora que o evento mais marcante da história de Uttar aconteceu. Naquela noite, todos os gatos da vila sumiram, sem exceção. Não havia um único gato na casa de seus donos. Todos sumiram.
E ficou assim até o dia seguinte. O burgomestre da vila, junto de alguns moradores, acreditavam que os responsáveis por isso tinham sido as pessoas daquela caravana, incluindo Menes, por causa dos rituais estranhos e, claro, por causa da reza de Menes. Porém, um garoto chamado Atal, o filho do estalajadeiro, disse que tinha visto todos os gatos de Utah rodeando a cabana do casal de velhos, como se estivessem planejando alguma coisa. Porém, ninguém da vila acreditou nele e naquele dia todos foram dormir. Na manhã seguinte, todos os gatos estavam de volta, alegres e com um estranho ar de satisfação neles, como se tivessem tido um excelente passeio. E a partir daí, houveram dois fatos estranhos. O primeiro é que os gatos pareciam satisfeitos até demais, pois mesmo tendo ficado uma noite inteira sem comer, eles sequer tocaram na comida deles por uns 3 dias. Mas mesmo os gatos tendo retornado, o burgomestre e alguns moradores continuavam achando que os culpados eram aquelas pessoas da caravana. Porém, naquele momento a caravana certamente já estava muito longe e não havia mais nada que eles pudessem fazer. Então, eles simplesmente decidiram seguir a vida normalmente. Mas depois de uma semana, foi quando notaram o outro fato estranho. Lembra do casal de velhos? Pois é, a parte estranha é que ninguém teve notícias deles depois daquela noite que os gatos sumiram. Nenhum gato mais havia desaparecido, e não se ouvia mais berros de agonia e dor vindo da cabana. Sem contar que as luzes da cabana estavam constantemente apagadas, e isso tudo era novidade e, claro, muito esquisito para os moradores daquela vila, que já estavam acostumados com o terror daquele casal. Então foi tomada uma decisão pelo burgomestre, que como chefe da vila, tinha que saber o que estava acontecendo. Mas é claro que ele não iria na cabana sozinho. Ele chamou Sheng, o ferreiro, e Tu, o açougueiro, para irem com ele checar se estava tudo bem. E chegando lá, olhando de fora da cabana, não haviam sinais do casal. Então eles arrombaram o portão, que era bem frágil por sinal. E quando finalmente entraram na cabana, tudo o que eles encontraram foram 2 esqueletos humanos sem um vestígio de carne sequer. E sim, esses eram o casal, ou ao menos o que sobrou deles. Mas a questão aí é descobrir o que havia acontecido, pois não é possível que eles tenham morrido de causas naturais. Afinal, o corpo estava completamente sem vestígio de carne, então não teria como isso ter sido um processo de decomposição normal, pois para um corpo se decompor nesse nível, de sobrar só os ossos, são necessários meses, e só havia se passado uma única semana. Então a conclusão óbvia é que eles foram assassinados. Mas, por quem? Bom, esse assunto virou uma febre na vila. Todos falavam disso, no entanto ninguém reclamava. Afinal, agora eles não teriam de se preocupar de terem seus gatos desaparecidos, torturados e mortos a sangue frio por aquele maldito casal. Mas a partir desse acontecimento, o burgomestre finalmente decretou uma lei naquela vila. Daquele momento em diante, seria estritamente proibido matar gatos. O conto dos gatos de Utah, como você pode ver, é bem diferente dos outros contos de Lovecraft, como Cthulhu e Dagon, e você com certeza já entendeu o que realmente aconteceu com aquele casal. Mas eu vou entrar em alguns detalhes que eu acho válido destacar. Quando Menes fez aquela reza, não acho que foi apenas uma espécie de vingança contra o casal, e sim uma maldição para toda a vila, onde se alguém matar algum gato, esse alguém sofrerá as consequências de seus atos, pagando com a própria vida. E foi o que aconteceu. Os gatos naquela noite em que sumiram foram até a cabana e devoraram o casal, e muito provavelmente enquanto eles ainda estavam vivos. E após isso, eles retornaram para suas casas, e como eles já estavam completamente cheios, obviamente eles não quiseram comer mais nada, pois já haviam se deliciado com uma carne temperada com vingança. E após esse evento, o burgomestre decretou aquela lei que proibia matar gatos, e muitos provavelmente pensaram que isso foi para proteger os gatos, e sim, isso com certeza faz parte do motivo, mas e se não foi só isso? Lembra que eu disse que a reza de Menes pareceu como se fosse uma maldição para toda a vila? Pois é, caso qualquer pessoa da vila mate algum gato, essa pessoa morrerá. E certamente o burgomestre e os outros 2 perceberam isso, ou seja, ele decretou aquela lei não para proteger os gatos das pessoas de Utah, mas sim para proteger as pessoas dos gatos de Utah.